Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é bom e passe para outras pessoas. Deus nos abençoe e proteja sempre, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu vou orar pedindo a Deus livramento contra desastres naturais. Como é assustador ver enchentes nas ruas, ver carros boiando, pessoas às vezes dentro de um carro desesperada. Nós precisamos dos livramentos de Deus. Precisamos orar todos os dias. Nós oramos pelas nossas vidas e pela vida das nossas famílias. Hoje em São Paulo houve um temporal muito forte e assustou muitas pessoas. E quantas perdas as pessoas tiveram hoje? E eu peço a Deus, em nome do Senhor Jesus, que nenhuma vida tenha sido perdida hoje, que ninguém tenha perdido um ente querido por causa dessa chuva de hoje. Foi uma chuva muito forte, um temporal assustador, e isso nos leva a pedir a Deus livramentos todos os dias. Hoje vamos orar o Salmo 91 e o Salmo 121, para que o Senhor nos proteja, nos dê livramento de transbordamentos de rios. Quantas pessoas estão, às vezes, saem de suas casas, vão fazer compras, outras vão para o seu trabalho e não imaginam, e começa a chuva e um rio começa a transbordar e aquela pessoa ela perde um carro no meio da enchente. Às vezes a água sobe tão rápido que não dá tempo a pessoa fazer nada. Quantas pessoas, infelizmente, já perderam suas vidas nas enchentes. E enchentes repentinas, lugares que as pessoas não esperavam e não esperavam que iriam acontecer um transbordamento de um rio ou um alagamento por causa da quantidade de chuva que é muito grande, e acaba a pessoa. Quantas pessoas já perderam suas vidas? É muito triste. Precisamos orar e pedir a Deus que nos dê livramento todos os dias. Livramento nos nossos lares, porque o vento, às vezes, quando começa um temporal, o vento é assustador. O barulho do vento, essa semana era 1 hora da manhã, não estava chovendo, mas na minha região eu acho que teve um temporal, mas em outro lugar, mas o barulho do vento foi tão forte, tão assustador, que eu comecei a orar, pedir a Deus para que nos protegesse, porque é muito assustador. A natureza, nenhum homem pode contra a natureza. Então nós devemos pedir a misericórdia de Deus. Quando Jesus estava no barco dormindo, toda vez que acontece um temporal muito forte, ventos fortes, muitos raios, pessoas que morrem por causa de queda de raios, aí quando começam os temporais fortes, eu começo a orar e pedir a Deus para ter misericórdia das nossas vidas e das pessoas. Porque eu lembro da passagem de Jesus, que ele estava no barco e começou um temporal muito forte. E o mar estava agitado e os discípulos ficaram com medo por causa do vento e da força das ondas muito altas. E eles falaram com Jesus e Jesus acalmou o mar e acalmou os ventos. Ele deu ordem e tudo se acalmou. Nós devemos ter
sempre a consciência de que somos humanos, somos falhos e muito pequenos nessa imensidão que é o planeta Terra. Como nós somos tão pequenos, tão frágeis, no meio quando começa a força da natureza, nós começamos a refletir sobre as nossas vidas, o que é mais importante em nossas vidas. É pedir a Deus para que Ele não largue as nossas mãos, nem de cada membro das nossas famílias. Porque quando uma pessoa ela está bem, está com saúde, trabalhando, às vezes ela esquece de buscar mais a Deus, de pedir mais a Deus livramento, proteção, de fazer oração, de ouvir a palavra de Deus, para se apegar mais com Deus, porque muitas pessoas, elas não é nem porque elas não amam a Deus, elas amam a Deus, mas pela carga de trabalho, pela carga horária, pelo horário que sai de casa, às vezes chega cansado em casa, cansada, aí não tem tempo, aí vai dormir, só fala obrigado, meu Deus, e fala rápido e vai dormir porque está muito cansado, muito cansada, mas não deixe de ouvir. Não deixe de ouvir a palavra de Deus. Todos os dias, Deus nos alerta, Deus nos ensina, Ele mostra o caminho que devemos seguir. E quando acontecem essas coisas que vemos que não temos o controle das nossas vidas, as nossas vidas estão nas mãos do Senhor que fez os céus e a terra. Quantas pessoas perdem a vida por causa de deslizamentos de terra, queda de árvores, tudo acontece muito rápido. Às vezes tem um carro parado, a pessoa ou está passando no carro e a árvore cai. Quantos desastres já vemos pela televisão de pessoas que perderam as suas vidas por causa de uma árvore que caiu em cima de um carro. E outras, quantos livramentos que são claros, fica muito claro, de pessoas que caíram árvore em cima do seu carro, mas ela tinha acabado de sair do carro. Outras, o carro ficou que não deu perda total, mas a pessoa não se machucou. São os milagres de Deus, os livramentos de Deus. Precisamos orar, pedir a Deus. Houve aquela queda da ponte, né? Que por falta de manutenção a ponte desmoronou, e quantas vidas se perderam por falta de manutenção numa ponte, por falta de responsabilidade das autoridades. Devemos orar todos os dias, pedindo a Deus livramento, pedindo a Deus que proteja as nossas famílias. Quantas pessoas têm prejuízo quando acontece esses temporais? Falta de energia elétrica, muitos empresários perdem os seus materiais, as suas pessoas que trabalham com alimento, na área de alimento, de perecíveis. Quantas pessoas têm um grande prejuízo? Quanto tempo às vezes passa para se restaurar uma energia elétrica em um bairro? Quantas pessoas desesperadas? Tem pessoas que têm parentes precisando de aparelhos dentro da própria casa, aparelhos que respiram e precisam da eletricidade. Outros que têm remédios armazenados em geladeiras e passam a ter perdas por causa da energia elétrica que não é restaurada logo. Então são milhares os problemas que acontecem por desastres naturais. Essas coisas que estão acontecendo ultimamente, que os ventos fortes
tempestades, lugares que não alagavam, que agora começam a alagar. Passou uma reportagem de pessoas numa estação do metrô, de um dos metrôs aqui de São Paulo, as pessoas se segurando em uma grade por causa da força da água, porque era muito forte, era assustador, parecia um rio, e aquela força, aquelas pessoas se segurando numa grade, nossa, é assustador demais. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos coloque em lugares seguros, que o Senhor tire as pessoas de lugares que estão lugares de risco, que o Senhor dê livramento para as famílias. Às vezes as famílias estão dormindo e de repente a casa acaba sendo arrastada pelas águas. Quantas reportagens tristes de famílias que perderam suas vidas, de pessoas que perderam seus parentes por causa de um desmoronamento de terra. Vamos orar pedindo a Deus que nos proteja cada membro das nossas famílias, proteja os nossos lares de toda maldade humana e espiritual e dos desastres naturais. É muito assustador. É muito assustador ver aqueles carros sendo arrastados pelas águas, e tem carros que, infelizmente, não agora, graças a Deus que não, mas quantas reportagens você já não ouviu dizer que pessoas estavam dentro do seu carro e foram levados pelas águas. Devemos pedir proteção de Deus, pedir para que o Senhor nos livre, para que nos guarde, para que nos coloque em lugares seguros, para que proteja as crianças, proteja as pessoas que vão para o trabalho, proteja as pessoas na volta do seu trabalho, dê livramento nos lugares. Caiu uma parte do teto do Centenorte, do shopping aqui em São Paulo, do Centenorte. Graças a Deus não houve vítimas, mas na hora um susto muito grande. Então é livramento, tudo livramento de Deus. Quando Deus toca, quando nós oramos, nós pedimos e clamamos, Deus coloca em lugares seguros. Aquelas coisas que acontecem, mas não toca na sua vida, não toca na sua família. Pode até passar por um susto, mas Deus preserva a vida. Porque os bens materiais é muito triste para quem perde. Não é fácil para uma pessoa comprar o seu carro e depois ela fica... E agora? Porque muitas pessoas nem seguro têm. Então, tem pessoas que ainda estão pagando seus carros e acabam perdendo. Outros já estão pagos, têm seguro e eles dão glórias a Deus também pela sua vida. Mas o bem maior é as nossas vidas. Pedir livramento, pedir proteção, para que o Senhor dê livramento para as pessoas que moram em situação de risco, em lugares de risco. Quantos prejuízos as pessoas compram seus eletrodomésticos e acabam perdendo, às vezes vê tudo sendo levado pela água, ou não é levado pela água, mas não tem mais utilidade, porque acaba com os eletrodomésticos quando a água ela começa a encher em um bairro e ela começa a entrar, invadir os lares. As pessoas têm perdas que dão muitos prejuízos, dão desgosto, porque ali tem a história da família. Então vamos orar. Eu vou orar o Salmo 91 e o Salmo 121, pedindo a Deus para que o Senhor nos dê livramento de todos os males e perigos, que o Senhor proteja a tua casa, a tua família, que o Senhor nos proteja,
proteja as nossas famílias, as nossas vidas e proteja também nossos bens materiais, porque é tudo muito trabalhado, suado. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos coloque em lugares seguros, que proteja os nossos bens e principalmente a nossa fé, a nossa esperança em Deus, e que aquele que estiver escutando essa oração, se você teve prejuízo material, que o Senhor vai te restituir. Continua ouvindo as orações, o Senhor é contigo, a tua vida é muito preciosa. Eu vou orar todos os dias por restituição, pelos livramentos e pelas bênçãos do Senhor nas nossas vidas, seja de qualquer tipo de prejuízo que alguém que esteja ouvindo essa oração, que teve prejuízo em qualquer área da sua vida, que o Senhor te restitua, em nome do Senhor Jesus. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como a sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço. Pai, nos dá livramento, Pai. A cada filho, filha tua que escuta essas orações diárias, Pai. E a cada membro inscrito neste canal, cada pessoa inscrita neste canal, e nos protege, Deus, e protege cada membro das nossas famílias, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, Pai. Amém.